leitura biológica e leitura sistêmica. As leis biológicas e as leis sistêmicas, elas podem atuar juntas? Ok, vamos lá. Eu sou Cláudio Santos e trabalho com saúde emocional desde 2005. Atuo dentro da leitura biológica e dentro da leitura sistêmica. Uno as duas técnicas, é totalmente possível sim. Então, primeiro, o que a gente precisa fazer? O passo a passo. Todo método, toda área, tudo é desfragmentado. Quando você fala assim, eu ando de carro, tá? Você está olhando para o quê? Para um automóvel. Porém, a grande pergunta é, quais são as partes desse automóvel? O que liga as partes do automóvel? Você tem rodas e pneu. Nós não estamos falando da mesma coisa. Tá? Roda é o que está dentro do pneu. O pneu é o tecido que toca o chão. Você tem motor, você tem bateria, você tem os bancos, você tem o volante. E aí, depois disso, você começa com os acessórios, que é o que a mais. Número de retrovisores, tamanho de retrovisores, o tipo de vidro, o tipo de manualidade do seu motor, se é manual ou automático, né? E aí a gente começa um monte de critérios até chegar naquela casca que você tem o seu desenho e a sua cor preferida ou disponível de acordo com a sua necessidade financeira ou mesmo seu gosto, tá? Então, na vida nós somos assim também. Quando você olha para um ser humano, você vê um automóvel. Só que dentro desse automóvel tem coração, pulmão, rim, intestino, o cérebro, né? Todo mundo tem um cérebro, lembra disso. Então, dentro desse processo, nós temos que lembrar que nós somos partes que se integram. E isso é a grande informação, porque o que vem fora disso é a sua busca, é o seu conhecimento. Esse tipo de retrovisor é como você olha para a vida. Esse tipo de rádio que você usa na sua vida é como você se comporta. Dá para olhar diferente para a vida. Outra coisa que é muito importante a gente entender diante da vida, a cor, você pode nascer branco, pardo, negro e assim por diante, mas isso não é o mais importante. O importante é o que está dentro de você, porque por fora nós somos todos iguais. Porém, muitas vezes, quando você compara dois seres exatamente iguais, eu tenho certeza que eles são totalmente diferentes. E aí nós temos várias estruturas para a gente poder olhar para isso. Então, como que as leis biológicas atuam em nossa vida? Como que você pode fazer uma leitura biológica dessas leis biológicas? Vocês estão vendo que eu estou batendo em cima da palavra biológicas? Eu mudo, eu chamo de leitura ou lei. A lei é o que está dentro do... Nossa, fugiu agora do direito, tá? Do código, tá? A leitura, você lê tudo que você quiser, mas para você fazer a leitura do código, você precisa ter conhecimento. Você precisa conhecer o que o direito diz, o que as leis dizem. Então, aqui é a diferença. Leis biológicas é como funcionam. Leitura biológica é fazer a leitura do sistema. Como você faz a leitura disso, faz toda a diferença. Quando eu falo para você, febre, tem gente que faz a leitura como se eu, Cláudio, pegasse o Código Civil e fizesse uma leitura. Eu não entendo muitas coisas, mas eu vou entender para onde está direcionado aquele público, aquela informação. Quando a gente fala de febre, quando você pergunta isso para um especialista, ele vai te dar um monte de informação. Só que a grande pergunta é, o que é febre de verdade? As pessoas têm uma grande dificuldade. Febre é o sistema que atua a seu favor, é todo o seu exército trabalhando a seu favor. A pergunta biológica é, você deve cortar a febre ou você tem que manter a febre? Será que não seria interessante diminuir a febre em vez de cortar a febre? Porque a febre é um sistema de reparação. Agora, em quem nós estamos falando? Crianças, adultos ou idosos? Pessoas acamadas ou pessoas de boa saúde? Tudo isso você tem que saber fazer essa leitura corporal. O que essa pessoa passou? O que essa pessoa tem de informação na vida dela? Vocês conseguem perceber aqui que a leitura é individual, porém você tem o nível sistêmico para você estender toda essa informação. Então, quando você fala de leitura biológica, você tem que olhar para
Como isso impactou essa individualidade, essa pessoa? Como ela recebeu a informação? Ela viu alguém jogando uma pedra na outra ou jogaram a pedra nela? Ou jogaram a pedra no avô dela, que contou para o pai dela que tinha que tomar cuidado com pedras, e o pai criou esse filho ou filha baseado também em cuidados com a pedra, porque você pode tomar uma pedrada. Existe toda essa diferença. Então, o impacto, ele vai ser gerado de várias formas. Foi uma vez ou foram várias vezes? Teve durabilidade curta ou teve durabilidade longa? E dentro desse processo, como o seu cérebro reagiu? Criou um estado de alerta e depois você relaxou? Isso é bom ou isso é ruim? Nesse momento pode gerar febre, pode gerar uma alergia ou pode gerar uma dor? Eu falei de tecidos diferentes. Lembra que quando a gente fala das leis biológicas, nós estamos falando primeiro do impacto. Segundo, a gente fala da lei bifásica, que é o sistema simpático ou parasimpático. O seu cérebro vai entrar em ação, em alerta, ou ele vai entrar em reparação? Quais são as patologias de fase de ação? Quais são as patologias de fase de reparação? Uma tendinite, bursite, lombalgia, essas são fases de reparação ou são fases ativas? Como o seu cérebro faz a leitura disso? E o especialista, como que ele faz a leitura disso? Mas qual especialista nós estamos falando? De um ortopedista, médico ortopedista, um médico neurologista, um médico pediatra, geriatra, deixa eu citar mais um médico, endocrinologista. Ou a leitura está sendo feita por um nutricionista ou está sendo por um fisioterapeuta. Mas o nutricionista é um nutricionista funcional, ortomolecular. O fisioterapeuta, ele é convencional ou ele já trabalha com técnicas integrativas? Vocês percebem que a leitura de um processo, ela depende de muitas variáveis. E dentro desse processo, depois, o cérebro recebeu tudo isso e ele desencadeou a necessidade dele de sobrevivência e adaptação. Não vamos esquecer disso, nosso cérebro trabalha sozinho. Nós não somos como um carro que depende de uma partida, mesmo que hoje tem os carros que você ligue num botão. Então, dentro desse, ou por aproximação, dentro desse processo, nós temos que entender que o nosso cérebro vai fazer o melhor. E dependendo da leitura que ele fez, se ele está assimilando, se ele está se protegendo, se ele está em movimentação ou se ele está em separação, afastamento. Então, dentro de tudo isso, nós temos as áreas específicas do cérebro. O que essa pedrada gerou para você? Qual foi a parte do seu cérebro que buscou essa informação ou que foi ativada nessa informação? Qual a fase seguinte? Será que vai ter algum micro-organismo que vai servir para desentulhar o que ficou de ruim aí dentro? Porque lembra, todo o processo inflamatório gera catabólico, mas lembra que nós temos catabólicos circulantes pelo nosso corpo e nós temos processos naturais de eliminação que nós chamamos de órgãos do hemonctório, tá? Então, olha só quanto conhecimento para nós podermos olhar e poder entender o processo de funcionamento do nosso corpo. E aí, esses micro-organismos vão lá buscar esses restos, as coisas que o nosso corpo teve dificuldade de drenar de forma natural. E dentro desse processo todo que eu narrei para vocês até agora, 4 leis, o que acontece é que tudo isso foi feito para manter a nossa sobrevivência, a nossa existência. O nosso corpo jamais vai trabalhar para, de alguma forma, tentar criar um processo ruim para o nosso sistema de sobrevivência. Nós podemos fazer a leitura como nós quisermos, baseado na cultura, no conhecimento, em tudo aquilo que papai e mamãe já disseram para nós. Mas a grande pergunta é, esse é o sistema? Esse é o seu conhecimento? E o conhecimento do outro, então não vale de nada? E o respeito? Você pertence a qual grupo? Qual a ordem que você está obedecendo? Está em equilíbrio? Está funcionando bem para você? Vocês percebem que agora eu já fui para a lei sistêmica. E aqui nós podemos colocar os nossos pais, nós podemos colocar o trabalho, nós podemos colocar as famílias. O seu corpo está em regulação, autorregulação,
e nós podemos colocar o sistema de saúde. O sistema de saúde, com certeza, ele trabalha para um benefício do organismo, mas baseado em outras drogas, será que o remédio só faz bem ou faz mal? Mas qual a fase de tomar o remédio? Para sobrevivência, se você está morrendo? Ou para uma adaptação de algo leve? As pessoas estão usando bem os remédios, elas estão usando bem nas fases corretas esses remédios que precisam ser tomados. Então, o grande questionamento não é se está certo ou se está errado. É aonde você vive e como você está lidando com essas informações. As 5 leis, elas funcionam baseadas em informação. Isso é fisiologia. Isso é a reação do seu corpo. Todo organismo vai funcionar da mesma forma. As leis sistêmicas é aonde você pertence. E se você não pertence, qual o custo disso para você? Seja ele financeiro ou de saúde, de energia, né? Talvez você esteja cansado por não pertencer. Eu, por exemplo, que sou das leis biológicas, no começo eu me cansava facilmente quando eu tinha que interpretar o que estava acontecendo diante das doenças e por que a medicina ou a saúde pensava de uma forma que para mim já não fazia mais sentido, dependendo da fase e do momento que a pessoa estava vivendo. Lembra? Idade, tipo de patologia, está no final da vida, está no começo da vida, de quem nós estamos falando? Então, por isso que eu defendo individualidade. E quando você começa a buscar essa interpretação toda, você precisa raciocinar. Só que nós não fomos treinados a raciocinar. Nós somos treinados a responder perguntas baseadas em textos que foram entregues para nós. E dentro disso é certo ou errado. E aí você tem um boletim no final, onde se você respondeu, presta atenção, tudo certo, de acordo com aqueles textos que foram colocados para você, você está aqui em cima. Só que se você respondeu algo errado, ou se você talvez teve alguma dúvida, alguma dificuldade de entender esse processo, o seu boletim, suas notas não foram tão boas. E automaticamente você é colocado para baixo na sociedade. Porém, chega um momento da vida onde você pode fazer todas as correções, caso você queira. Caso você não pertença mais a esse sistema. Porque quando eu comecei a ter esses conhecimentos, essas buscas de entender por que uma pessoa tinha uma hérnia de disco, porque é muito simples dizer, você tem hérnia de disco porque você está acima do peso, porque você pega peso, porque você abaixa errado, porque você não pratica exercício, porque você não tem alongamento. Legal? Tá fácil isso. O grande problema é você conhecer uma pessoa que tem hérnia de disco sobre um bom peso, uma boa saúde, sem levantar peso, praticando exercício físico e com bom alongamento. Aí a pergunta é, e qual agora vai ser o próximo acusador que você tem? Então, dentro disso, vai atrás da genética. E ninguém mais pensa. A gente joga a responsabilidade para o outro. Por que as pessoas não assumem? E esse questionamento, eu que era um apaixonado por hérnia de disco, ainda sou, adoro tratar hérnia de disco, o resultado é muito bom. Porém, eu era treinado a não pensar, até conhecer um método, tá? Não tenho vergonha nenhuma de dizer, conheci o método Sirix. O método Sirix é desse livro aqui, onde está, opa, aqui, tá? Embaixo laranja, em cima azul. E esse método Sirix me fez pensar. Professor foi um suíço, Pierre Bishop. E dentro disso, automaticamente, eu pude começar a questionar a biomecânica. Lembra? Mecânica, bio é corpo, mecânica, tá? Então, dentro dessas peças, quando eu comecei a juntar as engrenagens, motor, bateria, pneu, roda, escapamento, banco, volante, tudo isso eu comecei a olhar e falar, nossa, mas uma engrenagem funciona diferente da outra. E aí eu comecei a buscar as individualidades. Mas quando eu vi que o que mandava de verdade era isso, começou a fazer sentido para mim a lei biológica, onde o impacto ele é individual. A segunda lei, a bifásica, ela vai depender da sua percepção, como você percebeu esse impacto. A terceira lei, ela vai de acordo com a sua percepção, para o tecido que trabalha essa percepção. A quarta lei, ela vai trabalhar de qualquer forma na reparação desse dano. E a quinta lei só mostra que nós ganhamos um tempo para conseguir fazer tudo isso. Então, quando você olha para o sistema como um todo, é muito mais fácil você entender que quando eu pertencia a um sistema, eu não estava mais feliz. Eu saí desse sistema, foi pesado para mim. Hoje eu pertenço a um novo sistema, mas eu agradeço ao meu sistema anterior. Por quê? Porque foi ele que me deu toda a base para esse sistema funcionar.
E aí, o que acontece? Eu entendo que esse veio primeiro e esse vem depois, na minha educação, no meu aprendizado. E automaticamente, o que eu fiz com esse? Eu busquei equilíbrio. Muito obrigado a esse daqui, muito obrigado mesmo. Eu ainda uso essa informação. Eu nunca vou jogar ela fora. É que hoje, a minha gratidão está nesse daqui, porque esses dois me levam para cima e me fazem cada vez mais subir em termos de saúde pessoal, familiar, e as pessoas me procuram hoje para quê? Para se tratar. Agora, a grande colocação e o porquê de fazer toda essa informação é: você não precisa ser da área da saúde para entender tudo isso que eu estou falando. Talvez até agora ficou um pouco numa linguagem difícil para você, mas nós precisamos começar a entender bases para a gente entender o restante. Se eu só estou vendo no meu carro um pneu ou um carro, eu não estou entendendo por que tem diferenças de pneu e diferenças de preço de pneu. Eu não estou entendendo porque tem diferença de preço de carro. Por que um carro tem um motor mais potente e o outro não? Mas por que uma pessoa, às vezes, você já deve ter visto aqueles apaixonados por carro, o cara pega um motor mais potente e coloca num outro carro, como, por exemplo, o pessoal é apaixonado por Fusca, né? O Fusca é um ícone de uma geração. E aí, dentro disso, você vê Fuscas muito velozes, mas com uma motorização mais potente. Então, dentro desse processo, é possível tirar o coração de uma pessoa para outra, nas necessidades, nos transplantes, ok, mas não é disso que a gente está falando. A possibilidade é de conhecimento para você aumentar o seu rendimento. É para você conseguir realmente se equalizar diante daquilo que você tem de necessidade. E qual é a grande necessidade da sociedade atual? Questionar, seguir a manada, né? Andar em fila, ou realmente saber a verdade? Muitos querem a verdade, mas as pessoas não buscam a verdade. Então, a minha grande proposta sempre foi criar informação para que vocês possam chegar até vocês esse conteúdo, compartilhar aquilo que fez diferença na minha vida, e não na minha vida apenas, porque eu não sou o melhor do mundo ou o mais importante, mas que fez a diferença na vida de muitos amigos, muitas pessoas que eu conheço. E quando eu vejo uma pessoa conversando diferente, eu falo: você conhece leitura biológica, né? Você conhece nova medicina germânica. Você conhece leis sistêmicas. Você conhece constelação familiar. Eu de ler um livro, escutar a palestra de uma pessoa, eu já começo a entender o conhecimento dela. Se ela tem bases taoístas, se ela tem bases em física quântica. Mas é muito mais fácil eu criticar essas pessoas do que querer entender o que significa essas informações. Culturas muito antigas, culturas muito bem embasadas, muito bem estruturadas, uma parte leva a outra, tudo interconectado. Só que quem não tem o conhecimento sempre gosta de julgamento. E está tudo certo também, a gente não precisa achar ruim com essas pessoas, né? Essa é a forma de você saber se você quer continuar com essas pessoas em um ambiente intoxicado de pessoas que têm informações ruins, ou se você quer fazer o detox na sua vida. De vez em quando é importante você ir para outro grupo. E aí tem aquela frase: quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai com pessoas. Muitas vezes você tem que sair do grupo que você vive para encontrar um outro grupo, e esse grupo vai tudo junto. Então os treinamentos, eles são baseados nisso. O ser consciente coerente, ele é baseado em sentir, para você poder entender como usa toda essa informação. E é isso que a gente busca, compartilhar, fazer você entender o processo para você poder fazer boas escolhas, para você poder ir para o processo seguinte. Porque o processo seguinte é onde você faz as suas escolhas realmente. É onde você entende, você pode escolher. Você quer sorvete de chocolate ou você quer sorvete de morango? Que tal unir os dois? Que tal fazer do sorvete de morango e chocolate um milkshake? Ou então um sundae? É você que faz essa escolha. E se você talvez olhar, mas que exemplo, eu não gostei. Né? Um dia eu fui dar um exemplo em cima de um livro que chama Nocaute, né? De um exemplo da luta mesmo, que dá um soco, tal. Aí a pessoa virou para mim e falou assim: eu não gosto de boxe. Que exemplo horrível que você deu. Eu virei e falei assim: mas eu também não gosto de boxe, eu não gosto de lutas. São exemplos, são analogias para nós pensarmos. Só que a pessoa, quando ela está já querendo fugir, ela já aperta ali o bloqueio e ela já não quer mais nada. Então, o que eu te convido não é apreciar o boxe, mas entenda o que é uma luta de boxe. Não é gostar de sorvete, mas entenda como foi criado o sorvete, por que criaram o sorvete e por que o sorvete tem sucesso. Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. Para que,
de onde vem, o que eu faço com isso, e aí você pode fazer as suas escolhas, ok? Então, esse vídeo é para falar de uma forma geral de como funcionam as leis biológicas e as leis sistêmicas. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Gostou? Não esquece, tá? Curte, compartilha, se inscreva no canal. Isso é muito importante para esse conteúdo cada vez mais poder ser compartilhado entre as pessoas e cada vez mais as pessoas poderem crescerem baseado em conhecimento e autoconhecimento. Beleza? Obrigado, pessoal.